E aqui, pessoal, para fechar o ciclo das vistorias, né? Então, sala comercial, casa, apartamento, que são basicamente iguais, né? Todas elas. Por quê? Vai ter as mesmas características sempre: porta, janela, parede, piso, interruptores, tomadas, teto. Então, a última que eu vou trazer aqui para vocês terem uma noção é uma chácara, tá? Que é basicamente uma casa um pouco maior, né? Ou dependendo do terreno, bem maior, né? O que vai aumentar é a questão dos ambientes, tá? Mas eu trouxe esse daqui por conta da parte externa, que tem uma parte de vegetação, que é sempre que é bem importante de colocar também e descrever, tá? Porque às vezes vem um inquilino e poda tudo, né? Isso pode trazer um grande problema aí, né? Caso o locatário aí vê o seu bem aí sendo cortado, né? Às vezes plantou uma árvore ali com muito carinho, né? Então ali vem e faz a poda de árvores, faz a poda do pomar, né? Essa casa aqui, ela não, assim, ela tá bem conservada, mas tem alguns itens aqui. Não vou ficar repetindo muitas das coisas aqui, pessoal, porque senão acaba ficando também muito chato, né? O básico é aqueles que eu já passei para vocês, na sala comercial, na casa e no apartamento. O restante aqui eu vou trazendo sempre algumas características específicas, né? Nesse caso aqui, o vídeo ele é bem longo, tá? Ele vai ter uns 21 minutos aí, mas vejam pausadamente, tá? Vejam pausadamente. É, né, vai ter sempre todas as informações aqui. Eu sempre busco ser bem minucioso nas minhas vistorias, busco sempre trazer todas as características do imóvel. Essa daqui eu trouxe por conta da vegetação da parte externa, tá? Que ela tem bastante árvores, então foca bem no pomar, tira bastante foto desse ambiente, tá? Para ficar registrado de como esse ambiente estava, tá? Porque pode ser que o locador aí venha a podar alguma dessas árvores aí e gerar um transtorno aí para os nossos clientes no futuro, tá bom? E uma parte importante também que tem nesse imóvel aqui é uma parte no fundo que vai ter lá ao lado da lavanderia, que o antigo proprietário ou antigo inquilino, esse imóvel aqui eu não tive essa informação, ele fez uma área como se fosse um jardim, né? E deixou abandonado. E é importante colocar e frisar bem esse abandono que está ali naquela parte, porque ali estava com uma área de infiltração, estava com uma vegetação ali muito densa, né, por conta da falta de manutenção, e, e esse pode trazer um problema ali de infiltração para a parede, porque ela fica bem ao lado da lavanderia, da área de serviço ali no caso, tá? Então aqui é uma área externa bem tradicional, com uma churrasqueira, uma torneira. Procure sempre testar, né? Como eu falei, parte elétrica, parte hidráulica, testem tudo, tá, pessoal? Porque isso na vistoria de saída dá problema se você não tiver testado esse item. Vai vir contestação, né? Vai gerar aí um transtorno aí para você e um transtorno aí futuramente para o seu cliente, tá? Então procure fazer com calma, fazer com tranquilidade a vistoria, para que você não tenha aí dor de cabeça no futuro, tá bom? Ao final desse vídeo aqui, que é o ciclo, né? A sala comercial, a casa, o apartamento, o barracão, né? O barracão maior que eu trouxe para vocês de 2.000 metros, e depois o barracão menor se eu não me engano, de 200 metros. Acho que ele dá um pouquinho mais, mas ali eu acho que na descrição ele está com 200 metros. Eu vou trazer os itens, né, que são necessários aí para vocês começarem, né? Aqui vocês aprendem a preencher uma vistoria e a tirar as fotos, no caso, né? Isso todo mundo já conhece bem, mas aqui no caso do software, o preenchimento das características do imóvel, que é o que vai
futuramente ali ir pro PDF, né, pro arquivo, vocês vão disponibilizar aí para os seus clientes, né, para as imobiliárias, ou para o cliente final também, vai depender muito do público aí da sua região, tá? E as ferramentas que são necessárias, tá? Para fazer a vistoria. No caso ali, o termômetro digital, as tomadinhas testes. Eu sempre procuro usar a tomada teste, porque ela é muito mais prática, tá? Ela é mais prática, você só coloca ali no plugin, já tira a foto, ela já vai sair ali a voltagem, ela vai sair aos 110 ou 220, tá? Aqui na minha região tem cidades com variação de voltagem, tá? Então aqui eu sou vizinho de 2 cidades onde predominantemente as casas e apartamentos são 220, tá? Mas também sou vizinho de outras cidades aqui que o padrão é 110, tá? Então, dependendo aí do que for na sua região, é muito importante que vocês fiquem atentos à questão da voltagem aí, para não colocar errado na vistoria, tá? Que isso aí pode acarretar um prejuízo aí pro futuro inquilino, tá? A questão do termostato, do termômetro digital. Hoje também tem um martelinho de testes, tá? Que dá para ser utilizado para testar se tem piso oco ou não, tá? Eu vou trazer uma vistoria, não vai ser aqui nesse módulo da vistoria básica, mas vai ser no segundo módulo que eu vou fazer. Tô deixando separado porque para não misturar. Aqui é o básico e depois eu vou entrar nos problemas, tá? Que mais vocês vão encontrar aí no seu dia a dia. Então eu vou trazer uma vistoria de diversas casas, vistorias de saída, tá? Acho que de 3 casas, acho que eu tenho 3 exemplos lá, de infiltração de umidade de uma casa que o inquilino saiu, ele teve que sair por conta da quantidade de pisos que estava quebrado. A casa estava movimentando, era uma casa já um pouco antiga, um sobrado inclusive, onde essa casa estava movimentando e o piso inteiro ele estava soltando, então ele estava explodindo literalmente. Então eu vou trazer esse exemplo para vocês lá, e também de uma vistoria, no caso foi uma ação de despejo, tá? Então essa foi uma vistoria bem complicada de fazer. A casa estava assim em péssimo estado, estava bem ruim mesmo, assim, mas bem ruim. Tinha resto de comida, resto de roupa, os banheiros estavam assim num estado de calamidade total. Inclusive essa casa estourou a caixa d'água, não sei se estourou por conta do tempo ou se o antigo inquilino, por maldade também, isso acontece muito, tá pessoal, por maldade, acabou quebrando a caixa d'água e deixou a água lá vazando. Isso deu uma infiltração, uma umidade na parede assim gigantesca. Foi um baita prejuízo aí pro inquilino, não, desculpa, pro proprietário, que teve que infelizmente arcar com todo esse prejuízo aí para poder levantar o imóvel e poder alugar de novo, tá? Então a casa ficou assim, foi uma ação de despejo, a pessoa ficou acho que quase 6 meses sem pagar, né? Isso é um relato aqui da própria imobiliária, que com 3 meses eles acionaram, né, a justiça. A justiça dá aquele prazo, né, pro inquilino acertar os atrasados, e, enfim, isso aí rolou por mais 3 meses e abandonaram a casa assim num estado de calamidade total. Esse eu vou trazer para vocês um exemplo, tá? E outros exemplos, pessoal, de maldade que o pessoal faz, tá? Quando tem nesse caso, né, ação de despejo, eles colocam um papel higiênico dentro do vaso sanitário, dão descarga ou soltam a válvula da boia, né? E deixam a água vazando e você chega lá, a casa tá alagada. Eu já peguei casos assim também. Vocês vão encontrar, tá? Infelizmente, para quem for trabalhar com vistoria e principalmente na vistoria de saída, em ação de despejo, tá? Vocês vão encontrar muitos desses exemplos, tá? Esse eu estou trazendo alguns aqui.
trouxe aqui na chácara, porque nos outros itens eu já falei bastante a respeito da vistoria, a respeito do teste em si, né, do que vocês têm que testar. Nessa casa aqui, se eu não me engano, na cozinha, tem alguns itens, tem fogão, tem forno micro-ondas, tem forno elétrico. Então é o básico, fazer o teste, ligar, deixar funcionando, assim como vocês fazem na casa de vocês, mas vou deixar alguns vídeos aqui em específico, né, de eu testando esses materiais também. É muito simples, não tem segredo nenhum, é como se estivesse usando na casa de vocês. A diferença é que vocês vão fotografar e vão filmar, tá? No caso de forno micro-ondas, é bom filmar, tá? Ele funcionando, tirar o prato de dentro, tirar as fotos do prato. Forno elétrico, deixar ele aquecendo lá, uma temperatura boa, até uns 260 graus. Forno a gás é bom também testar, deixar ele funcionando. O cooktop, o exaustor, né, no caso o exaustor ou coifa, né, depende de como é chamado aí na sua região. Aqui na minha é chamado de coifa ou depurador, né, coifa ou depurador. Filmar esse material funcionando, para que vocês não tenham problema de contestação, tá? Eu já tive esse problema, eu testei uma coifa uma vez, tirei as fotos, né? Só que na época eu ainda não fazia os vídeos, né? Não tinha esse costume de fazer os vídeos. Então veio a contestação de que a coifa não estava funcionando, e eu lembro perfeitamente que eu testei e essa coifa estava. Mas como eu não tinha um vídeo para provar, eu tive que aceitar essa contestação, tá bom? No caso, depois eu vou fazer um módulo de vistorias de imóveis mobiliados, tá? Então vou trazer aqui exemplo de apartamentos e casas mobiliadas, que aí vai ser um outro módulo, tá? Que vocês vão ter que testar absolutamente tudo, tá? Cama, vão ter que tirar lençol, fronha, se tiver travesseiro, cobertor, vão ter que abrir, tirar foto. A cama vai ter que remover ela do lugar, vai ter que tirar foto da parte de trás dela, do box. Se for com baú, vocês vão ter que levantar o baú. Então, assim, a vistoria mobiliada, ela demanda um pouco mais de tempo e um detalhamento muito maior, tá bom? No caso, tô adiantando aqui já, porque aqui é o básico, tá? Que vocês já estão acostumados com as outras 4 vistorias, que é sempre o mesmo, é uma repetição, tá? Então, tirando algumas especificidades aí de algumas características de algum imóvel, as vistorias elas sempre são uma repetição. Os ambientes eles são praticamente os mesmos, tá? Tirando alguma particularidade ou outra. Por isso que eu já estou adiantando aqui os outros módulos, tá? Então, testar todos os equipamentos, o aquecedor a gás, tá? No caso de apartamento é muito importante. Eu vou trazer também já uma casa. Se eu fiz a vistoria hoje, eu estou gravando hoje no dia 28. Então eu fiz a vistoria dessa casa hoje, no qual eu cheguei, ela estava parada já há um certo tempo. E o aquecedor estava desligado. Então ela levou um tempo a mais aí para poder aquecer, né, a água, para mim poder fazer os testes da torneira, tá? E dos chuveiros também. Apesar de serem chuveiros elétricos, lá tinha o aquecedor. Então ele demorou um tempo para ligar, mas ele ligou direitinho, funcionou, testei. Então são essas particularidades, tá? Normalmente casa de alto padrão, tá? Condomínio, casa de rua assim vai ser mais difícil. Pode ser que vocês peguem, mas é mais difícil ter um sistema de aquecimento solar, tá? Em caso de casas. No caso que vocês vão ligar vai ser o boiler, tá? Porque às vezes a tubulação, a água fica fria ainda, então ela tem que passar ali pelo boiler. O boiler tem ali como se fosse uma resistência interna, ele vai aquecer essa água e vai distribuir pela tubulação, e aí é onde a gente faz o teste com o termômetro a laser, tá bom? Que mais que eu posso falar aqui? Já para adiantando, né, no caso dessa vistoria da chácara aqui, é uma chácara, mas em si é uma casa, tá?
algumas particularidades, mas basicamente é uma casa. Fotografe tudo, aqui os armários estão bem sujos, vocês podem verificar aí nas fotos. Então dá a descrição desse item lá, manchas, riscos, sujeira interna, manchas de gordura, todas essas características você tem que colocar lá na vistoria, porque isso vai te auxiliar no preenchimento da vistoria e também vai facilitar aí na hora do proprietário ou do inquilino fazer alguma contestação. Se eles fizerem, vocês já vão ter lá, ó, o móvel tá sujo, tá com, na dobradiça tá com ferrugem, então já coloca tudo isso lá na vistoria, que aí vocês evitam aí a contestação e dor de cabeça futura, porque aí já tem lá a descrição da característica do imóvel e vocês vão evitar aí uma grande dor de cabeça, tá? Porque já vai estar todo descrito no imóvel. Então o vídeo ele vai correr, tá, pessoal? Qualquer dúvida, pause o vídeo, vejam a descrição, vejam como que eu tiro as fotos, tá? Esse é o modelo, igual eu falei, essa daqui era aquela imobiliária, eu acho que eu falei no caso da sala comercial da casa. Aqui essa imobiliária exigia, no caso que a vistoria fosse com as fotos deitadas, tá? Não com as fotos em pé. Eu prefiro fazer com as fotos em pé, tá? Mas aí vai de acordo também com o que o seu cliente deseja, tá? A gente sempre trabalha de acordo com aquilo que o nosso cliente deseja e espera, tá? Então qualquer dúvida, só me chamar lá no Instagram, eu procuro sempre responder por lá. Vou deixar o contato aqui direitinho. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo por lá. Fiquem com Deus. Até mais.